Aí, visto isso, a gente pode agora falar sobre as variáveis que definem um gás. A gente fala variáveis de estado. Então, o que eu tenho que saber para conhecer esse gás? Quais são as grandezas que eu tenho que ter para saber as propriedades dele? Então, são basicamente três. Então, eu tenho pressão, eu tenho volume e eu tenho temperatura. Letrinhas, pressão é letra P minúscula, volume é letra V maiúscula. É muito importante que você faça o V maiúsculo para o volume, porque depois eu vou colocar a velocidade no meio da equação. Velocidade também é V, só que deve ser V minúsculo, tá? Para não confundir. Temperatura a mesma coisa, tem que ser T maiúsculo, porque eu também vou misturar, também vai ter tempo e tempo é T minúsculo. Tá? Então você não chegar a uma parte da matéria e falar assim, meu Deus, esse T é de temperatura, esse T é de tempo, que negócio que é esse? Então já vai colocando as letrinhas corretas. Tá? Então vamos lá. Pressão. Pressão tem a ver com a quantidade de colisões, a gente já escreveu isso, né? A formalização, a definição de pressão, vem lá da hidrostática, ela é uma razão da força dividido pela área, né? Então, a pressão é força dividido por área. Eu coloquei a equação aqui só para a gente colocar unidades, tá? Mas vai ter aula específica sobre isso lá na frente. Então, quando a gente fala em unidades, aqui é a parte mais importante, porque o aluno não sabe, eu preciso transformar, vai ser Pascal, vai ser ATM, então isso é importante. Vamos lá. No SI, então no Sistema Internacional, a pressão ela é força, que é Newton, por área, que é metro quadrado. Newton por metro quadrado, isso aqui é chamado de PA. O PA é Pascal, tá? O PA é Pascal. Só que a gente tem outras unidades também, daí fora do SI, com certeza, né? A gente tem uma muito utilizada, que é a pressão em ATM, que é as atmosferas, e outra que a química ama de paixão, que é o tal do MMHG. O MMHG é milímetros de mercúrio. Eu vou colocar as transformações aqui, tá? Funciona assim, cada atmosfera, cada ATM, equivale a 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, ou 101 mil Pascal. A maioria das vezes ele risca aquele 1,01, deixa só 1, tá? Mas estou colocando um valor exato. E a gente tem também que cada ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tudo isso aqui dá para demonstrar, tá? Eu faço isso na aula de hidrostática daí, aí não cabe nessa aula aqui não. Então, cada atmosfera é 101 mil pascais e cada atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. Beleza. Quando a gente fala em volume, a gente teve uma conversa também sobre isso, né? Diferenciando o que era massa e o que era volume. Massa tem a ver com a quantidade de matéria e volume com o espaço que você ocupa, né? Naquele ambiente, naquele recipiente. Então, o volume tem relação com o espaço ocupado. Então, espaço ocupado. Aí aqui, esse volume, o que ele pode fazer? Isso, primeiro dia de Wayne já apareceu e se cair aparece de novo. Tá? Ele pode colocar um recipiente cúbico, um recipiente cilíndrico, um recipiente de um paralelepípedo. Enfim, para quê? Para misturar com matemática, para você fazer volume. Né? Então, assim, como é muitos tipos de formas, eu não vou nem colocar a equação. Tá? Você usa a aula de matemática, você calcula volume. Então, se for cubo, é lado vezes lado vezes lado. Se for cilindro, área da base vezes a altura. Se for cone, área da base vezes a altura sobre 3. Né? Então, você está vendo, tem muito tipo de formas diferentes. Então, daí depois você pode colocar aí do ladinho para você ter mais fácil de lembrar. Mas, unidades, aqui é importante falar. Unidades. Aí tem que ser 3 dimensões, tá? Tem que ser 3 dimensões para fazer sentido calcular volume, senão é só área daí. No SI, a unidade de volume é lado vezes lado vezes lado. Então é metro vezes metro vezes metro. Então dá metro cúbico. Algumas transformações, 1 metro cúbico equivale a 1000, então 10 a terceira, litros. Cada litro
equivale a 1000 ml. Cada ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, eu vou só colocar mais um aqui embaixo, ó. Vê se faz sentido para eu fazer um pouquinho mais rápido. Foca aí, ó. Você consegue entender, eu te garanto. Não é 1 metro cúbico vale 1000 litros? Só que cada litro vale 1000 ml e cada ml vale 1 centímetro cúbico. Então, se eu escrever que 1 litro é 10 a terceira centímetro cúbico, você entendeu isso aqui? Sim ou não? Sim, porque ml e centímetro cúbico é a mesma coisa, né? Beleza. Só que cada metro cúbico tem 1000 litros. Então, o que eu vou ter que fazer? Para ter 1 metro cúbico, eu vou colocar aqui 10 a terceira. Mas daí eu vou ter que multiplicar isso aqui por 10 a terceira também. Multiplicação da mesma base. Isso já foi visto. Você mantém a base e você soma os expoentes, né? Então, isso aqui vai ter 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Ou, se preferir, né, ó, 10 a terceira litros é 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Professor, beleza, eu entendi. Só que eu quero um jeito mais fácil de fazer isso. Ok, eu vou te ensinar um jeito muito mais fácil. Vai lá, comigo, olha só, ó. 1 metro equivale a quantos centímetros? 100. 100 é 10 ao quadrado? Sim, né? Então 10 ao quadrado centímetros. Eu não quero 1 metro cúbico, então você vai vir aqui e você vai elevar ao cubo. Só que você faz isso para todo mundo. Vamos lá, comigo, continha. 1 elevado ao cubo, 1. Metro ao cubo, metro cúbico. Pronto, o próximo. 10 ao quadrado elevado ao cubo. Expoente de expoente você multiplica, né? Então vai ficar 10 a sexta centímetros cúbicos. Que é a mesma coisa que estava ali, né? Então faz do jeito que você quiser. Portanto, ó, consequentemente, cada metro cúbico equivale a 1 milhão ou 10 a sexta centímetros cúbicos. Beleza? Então você sai de uma grandeza linear, que é essa aqui bem fácil de lembrar. Aí se precisar de quadrado, você leva ao quadrado. Se precisar de cubo, você leva ao cubo. Beleza? Copia isso aqui rapidinho que eu vou apagar para ficar bonitinho. Então 1 metro é 100 centímetros, eleva ao cubo os dois lados. Aí você tem a relação de metro cúbico e centímetro cúbico também. Temperatura, a gente viu a definição, né? Tem relação com o quê? Com a agitação, com o movimento, né? Molecular. Beleza, então isso aí é a definição de temperatura, né? E agora é muito importante mesmo. Na aula passada, a gente não viu que o calor era o que macete? Aqui, eu podia usar graus Celsius? Sim. Por que eu posso usar graus Celsius? Porque tem variação de temperatura. Como a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin, você pode usar sem problema algum. Agora, daqui a pouco, quando eu colocar para vocês, ó, existe uma equação que é PV igual a nRT. Tem variação de temperatura aqui? Não. Você tem que usar a grandeza que define temperatura. Lembra que a definição de temperatura é agitação. Então, tem que ter alguma grandeza que não tem agitação, não tem temperatura. E a grandeza que faz isso é uma grandeza absoluta, né? A escala Kelvin. Então, ó, aqui, quando a gente for falar de unidade, aqui você vai usar Kelvin. Aqui não vai inventar moda, tá? Primeira coisa que você faz no exercício de gases é ver se a temperatura está em Kelvin. Se não tiver, já transforma. Então, no SI é medido em K, né, em Kelvin. Mas tem as transformações, né? Lembra da aula passada? É TC dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9, que é igual a TK menos 273 também sobre 5. E eu gosto muito disso. Se você comparar a primeira com a terceira, você vai cortar os 5, né? E você vai ter, ó, que o TC mais 273, porque mais, porque passou somando, né? Isso aqui é o TK. Eu gosto de lembrar do 27. O 27 é o que mais aparece. Por quê? 27 mais 273 dá um número redondinho, dá 300, né? Então é só você lembrar do 27 graus Celsius, equivalente a 300 kelvins. Aí você lembra da transformação, que é só somar o 273.
Pronto, tá aí as variáveis de estado e as unidades que podem aparecer, tá? Então, no SI, você usa pressão em Pascal, volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. A química gosta do quê? A química gosta de ATM e de litro. A química gosta de ATM e de litro. Mas isso não é SI, tá? Isso é um sistema usual apenas.